Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra de Deus, que abram em Hebreus 11, dos versículos 1 ao 3, pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria também de estar entregando a paz do nosso irmão Mardônio e nossa irmã Josi, que estão assistindo a live, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3. Passo a ler. Ora, a fé e a certeza de coisa que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Amém, irmãos? Pode tomar assento no meu Senhor Jesus Cristo. A diaconisa Raquel apresentou a palavra. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Nós temos que crer, irmãos, que nessa noite nosso Senhor Jesus Cristo está aqui entre nós, que o Espírito Santo de Deus está em cada coração, e que a palavra de hoje vai falar justamente sobre isso, sobre a fé. Nós temos que colocar nossa fé em ação, saber o Deus que a gente serve, um Deus Todo-Poderoso, que nos purificou do nosso pecado, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e a palavra de hoje vai falar justamente sobre isso. O livro de Hebreus, irmãos, não tem, o autor é um mistério, ninguém sabe, uns atribuem a Paulo, outros a Apolo, a Barnabé também, alguns falam que seja ele, mas o fato é que ela foi escrita nos anos, por volta de 68, 70, depois de Cristo, e é o livro da Bíblia que mais exalta nosso Senhor Jesus Cristo, coloca nosso Senhor Jesus Cristo em cima de Moisés, de Abraão, dos profetas, mais exalta nosso Senhor Jesus Cristo, e também é o livro que mais fala de fé. Então, é dividido em duas partes, até o capítulo 10, do versículo até o 18, fala sobre a parte teológica, que quem escreveu, essa carta, fala da parte teológica para os hebreus. Do 10, 19 para frente, aí fala da prática, que como que nós devemos praticar a nossa fé. Eu vou fazer uma rápida leitura, só para os irmãos entenderem, porque é uma parte que refere-se ao capítulo 11, pedi para o irmão Lucas colocar no capítulo 10, do versículo 19 de Hebreus mesmo. Eu vou ler para que os irmãos, peço que os irmãos acompanhem no telão, para que a gente possa entender, que aqui fala sobre o acesso à presença de Deus, o quanto que Deus nos ama, o quanto que está preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa salvação. E o 19 começa assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então aqui, irmãos, a própria palavra já nos convida para a gente entrar no santuário, para a gente vir à casa de Deus, e para que a gente possa ter ousadia de entrar na casa do Senhor, porque isso foi um privilégio conquistado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 20 diz: pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, quando Cristo ele pagou por nosso pecado na cruz do Calvário, o véu se rompeu de cima a baixo, por isso que nós temos acesso ao santuário do Senhor. E tendo um grande sacerdote para a casa de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aproximamo-nos com um coração sincero. Olha como que a palavra nos convida, irmãos, com um coração sincero, em plena certeza de fé. Então a fé é aquilo que nos difere do mundo. Nós temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, tendo o coração purificado de má consciência e corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, que é também que vai entrar na palavra, a esperança, irmãos. A esperança para a gente que é cristão, a fé é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. A esperança, irmãos, ela é uma certeza que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Então a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, é uma esperança, é uma certeza que vai acontecer. Pois quem fez a promessa é fiel, irmãos. Nosso Deus é fiel. E tudo que Deus falou, irmãos, tudo que está nas Escrituras, realmente se a gente analisar o Antigo Testamento,
todas se cumpriram, uma a uma. Então nosso Deus é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele fala. Cuidemos-nos também para nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Então, irmão, a gente tem que animar. Se a gente vê que um irmão está passando uma luta, não vamos questionar o porquê que o irmão está naquela luta. Vamos lá, vamos estender a mão, vamos animar o irmão, vamos motivar ele na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 25 diz: não deixemos-nos de nos congregar. Ou seja, irmão, aqui não é o pastor que está falando, aqui quem está falando é o nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente não pode deixar de vir à casa de Deus. A palavra está dizendo ali, ó, não deixemos de nos congregar. Então é importante, irmão, a gente estar na casa do Senhor. Tem umas pessoas que falam, longe da igreja e perto de Deus. Isso é uma mentira, irmãos. A palavra está falando que para a gente estar na presença do Senhor, a gente tem que estar na casa do Pai, porque é diferente você assistir um culto em casa e você estar na casa do Senhor. O Espírito Santo trabalha de forma diferente, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos demonstrações, ou seja, advertência, convite, para que as pessoas venham à casa de Deus, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui, irmãos, a palavra fala que a gente, depois que a gente conhece a verdade, a gente não pode mais, se comportar da forma que a gente era antes de conhecer a Cristo. Aquilo a gente errou, a gente tinha o direito de errar ainda. Aquelas pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Cristo, elas ainda estão na ignorância. Mas nós que estamos na presença de Deus, irmãos, nós temos que, mesmo com as nossas limitações, nos esforçar para se enquadrar cada dia mais na presença de Deus. Aí o 27 vai dizer: pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Aqui, irmãos, o escritor está comparando a lei de Moisés com o próprio Deus. Veja, que quem rejeitava a lei de Moisés, ele morria, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça, ou seja, o Espírito Santo. Aqui o 30, irmãos, vai dizer: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Isso, irmãos, pertence a Deus. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Aí o 31, que o pastor sempre cita aqui, irmãos, é uma verdade. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, porque de Satanás Deus tira, mas e da mão de Deus, quem que vai tirar? Aí o 33 diz: lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outro, vocês se tornaram coparticipantes com aquele que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Então, irmão, toda a luta, a perseguição que a gente sofre, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não importa nem que tire nossos bens, porque a gente sabe que a gente tem uma herança, a gente tem uma promessa muito maior do que as coisas terrenas. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar. Olha o que a palavra fala conosco, irmãos. Nós temos o quê? Que perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance o quê? A promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. Então, irmãos, essa palavra aqui do versículo 38, Abacuque 2,4 falou isso: o justo viverá pela fé. É pela fé que a gente vive, irmãos, é pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Então, irmãos, nós que estamos na presença do Senhor, a gente não pode retroceder, porque a palavra fala que se a gente parar, Deus não vai se agradar de nós. Então nós temos o quê? Que prosseguir,
firme e forte em meio às lutas, né? Como tem a campanha ali da tempestade, nada pode nos derrubar, irmãos. Se nós estivermos na unção do Espírito Santo, pode vir a luta que for, a gente vai passar por ela glorificando o nome do Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Isso aqui é para nós, irmão, essa noite, para a igreja do Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos o que? Da fé, para a preservação da alma. Então, irmãos, essa introdução foi para a gente ver o que Cristo fez por nós, o privilégio que a gente tem, né, de estarmos na presença do Senhor nesse tempo. A gente está num tempo, né, como aqui no capítulo 11 vai falar, né, que uns foram perseguidos, mortos, e a gente tem a liberdade de culto. A gente pode vir numa igreja sem correr risco, né, igual tem em muitas partes do mundo, né? Lá na África tem parte que eles não proíbem o cristianismo, porque eles iam sofrer represálias, né, do exterior. Mas as pessoas entram nas igrejas e fuzilam quem ali está na igreja. Então eles reúnem, né, cada hora num local, porque se eles descobrirem, eles vão lá e eles matam as pessoas. E nós temos o privilégio de estar na presença do Senhor, de vir tranquilamente, de participar, de cultuar, adorar o nosso Deus Todo-Poderoso, retornar para os nossos lares. Então nós temos um privilégio. Outro privilégio que a gente tem, irmãos, que a gente tem a palavra pronta, finalizada. A gente vê no Antigo Testamento, eles tinham a promessa que Cristo iria vir, e Cristo veio, e nós já sabemos que Cristo veio, e nós temos uma promessa que Cristo vai voltar para resgatar a sua igreja, e isso vai acontecer, irmãos, vai acontecer, porque quando, né, Isaías profetizou a vinda do Senhor, ele profetizou tão ricamente, que as pessoas que não creem em Deus, fala que Isaías foi escrito depois que Cristo nasceu, e padeceu pelo sacrifício tudo, porque é perfeito. Então, irmãos, veja que 700 anos antes de Cristo vir, Isaías profetizou e falou tudo o que ia acontecer com o nosso Salvador. Então, irmãos, foi uma profecia que se cumpriu, item a item, depois de 700 anos, quando Cristo veio, e o próprio Cristo falou que ele iria voltar para levar a sua igreja. Então, irmãos, é mediante a fé que a gente vai alcançar a nossa salvação. Aí eu pedi para o irmão colocar no capítulo 11, no versículo 1, que aí vai entrar na palavra, né, que diz sobre a fé, que fala sobre a natureza da fé. Do 1 ao 3, irmãos, não é a definição de fé, porque a definição engloba mais coisas, né? Teria que entrar no Senhor Jesus Cristo, aqui, que é o autor e consumador da nossa fé, mas aqui é uma descrição da fé em ação. É o que a gente tem que saber, a fé em ação. Para a gente colocar a nossa fé em ação, a gente tem que nos pautar nesses 3 versículos aqui. Se nós colocarmos, irmãos, a nossa fé em ação, porque é como se a gente estivesse aqui, né, e lá do outro lado tivesse o nosso destino. A fé, ela torna possível a gente chegar lá, porque a fé é a ponte que nos liga, é o caminho que nos liga, porque é mediante Cristo. Então, pelo caminho que é nosso Jesus Cristo, pela fé, a gente consegue chegar do outro lado, que é a nossa salvação. Então nós temos que ter certeza, irmãos, porque o mundo, ele vai tentar, né, ele vai tentar de todos os jeitos minar a nossa fé. Eles vão tentar colocar dúvida, falar que a gente que está vindo na casa do Senhor, a gente é louco, é tonto, e daí por aí vai, irmãos. Mas se a gente cumprir, né, se a gente obedecer a Deus, como aqui, né, no versículo 11, no capítulo 11, depois fala dos heróis da fé, dos patriarcas, todos eles que obedeceram a Deus, irmãos, a vida deles foi uma vida, né, vitoriosa em Cristo Jesus. Então, irmãos, a palavra de Deus, né, se a gente for obediente a Deus, tudo de bom vai vir na nossa vida. Deus vai estar cuidando de nós. Não é que a gente não vai passar por luta, mas mesmo em meio à luta, irmãos, pela fé a gente sabe que Cristo está ali conosco, que Cristo está com o nosso barco, e o barco não vira, não tomba. Cristo está conosco em meia luta, em meias bonanças. Então é pela fé, irmãos, é pela fé que a gente vai enfrentar uma luta e não vai murmurar. A gente vai acreditar que Deus vai entrar com providência e a gente vai sair vitorioso. Isso, irmãos, aconteceu com Jó. Para a gente refletir. Jó, né, como foi ministrado aqui, era um dos homens, era o homem mais rico daquela época, né? Tinha uma família grande, abençoada, né? Tinha tudo que alguém poderia ter naquela época.
E de repente, né, Satanás foi até Deus e falou que ele servia a Deus por interesse. Mas Deus, irmãos, ele conhecia o coração, né, de Jó, e conhece o coração de cada um de nós aqui essa noite. Deus sabia, Deus abençoava, né, Jó, porque Deus tinha prazer de abençoar, porque como foi ministrado aqui, Deus nos abençoa por amor ao nome dele. Deus tem prazer de nos abençoar, tem prazer de nos ver feliz. Então, né, quando foi tirado tudo de Jó, irmãos, ele ficou tão doente, né, que Satanás tocou nos bens, não conseguiu, tocou na família, não conseguiu, foi lá e pediu para Deus para tocar na saúde, e tocou, Deus permitiu, né. Então, mesmo quando Jó estava lá com os seus amigos, acusando ele, falando para ele refletir que ele tinha pecado contra Deus, que ele tinha que pedir perdão, mas Jó sabia da sua consciência, assim como cada um aqui, a gente sabe o que a gente faz, né, e Deus também. Então, irmãos, quando todos estavam lá acusando ele, a própria esposa dele falou para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer, ele tinha certeza do Deus que ele servia. Ele tinha certeza, irmãos, porque ele não estava servindo a Deus, né, por interesse, ele estava servindo a Deus por fé. Então é por fé que a gente tem que saber, irmãos, porque pode estar tudo bem e de repente vir uma luta na nossa vida. E aí o que a gente vai fazer? Vai questionar a Deus? Vai falar, o irmão lá é abençoado, eu estou na presença do Senhor e veio essa luta? Não, irmãos, é pela fé que a gente vai vencer essa luta. Porque todos nós, irmãos, nós estamos aqui de passagem. O nosso destino é a Nova Jerusalém, é entrarmos no reino de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho. Então, irmãos, a gente tem que perseverar, nós temos que aumentar a nossa fé. Daqui a pouco mesmo vai ter oração com o Espírito Santo, né? Vamos pedir mais unção, mais fé, que a nossa fé possa crescer cada vez mais, se tornar cada vez mais forte, irmãos, porque é pela fé que nós vamos nos comportar diferente dessa sociedade aí fora, que a sociedade aí fora, irmãos, até umas religiões aí que não servem a Deus, eles permitem tudo, a pessoa pode chegar do jeito que for, pode continuar, pode fazer atrocidades, isso não é de Deus, irmãos. Deus, servir a Deus é renúncia, é se enquadrar na palavra, é fazer a vontade que Deus manda. Nós temos que ser obedientes a Deus. Aqui, a palavra que fala dos heróis da fé, Deus falou através da palavra, o Espírito Santo tocou o coração deles, eles foram obedientes e obtiveram vitória, e o nome de Deus é que foi glorificado. Então é assim que a gente tem que ser, irmãos. Temos que ter certeza da nossa fé. Nós não podemos entrar aí no mundo, porque o mundo aí fora, né, a gente sabe como é que é o marido que não dá atenção para a esposa, que trai a esposa, esposa que trai o marido, filho que não respeita pai, pai que não respeita filho, daqui a pouco a família está o quê? Todo destruída, e é isso que o inimigo quer, irmãos. Mas se a gente está aqui na presença do Senhor, né, como a gente ouviu vários testemunhos aqui, né, o último dia o irmão Richard testemunhou, de uma pessoa que nem está na igreja, mas a igreja orou, e Deus trabalhou naquela vida, Deus curou aquela pessoa. Então, irmãos, se nós estamos na presença do Senhor, mas os nossos familiares ainda não estão, não é que a gente vai desanimar e vai sair da presença de Deus e ir lá com eles, não, nós vamos ficar firme aqui, orando, clamando ao Senhor, que Cristo vai trazer eles também para a presença de Deus, e que eles também vão alcançar a salvação. Então é isso que a gente tem que saber, irmãos, pela fé que a gente vai perseverar, é pela fé que hoje todos que estão aqui, deixaram os seus afazeres, depois de um dia de trabalho, de afazeres domésticos, seja lá qual for a ocupação de cada irmão ou irmã, e vieram para a casa do Senhor, porque sabe que Deus tem uma bênção para cada um aqui, que Deus vai trabalhar, irmãos, e tem trabalhado, o pastor falou que a igreja, né, precisa de mais milagre, precisa mesmo, e a gente vai conseguir isso através da fé, mas mesmo precisando mais milagre, irmãos, quanto milagre a gente não tem ouvido aqui? E como foi ministrado, né, que Deus, Ele não enche, né, o nosso cálice, Ele faz transbordar, e está transbordando, irmãos, né? O irmão Richard testemunhou, eu testemunhei também a cura da Daniele, que estava com câncer, e para você ver, irmãos, nós estamos aqui orando, e Deus não está só abençoando a gente não, está abençoando pessoas que nem chegou na presença do Pai, porque nós estamos orando com fé, irmãos, nós estamos orando e crendo que o Senhor está trabalhando, é isso que a gente tem que continuar fazendo, orando, crendo que Deus está trabalhando na nossa vida, na vida das nossas famílias, e das pessoas que nós estamos colocando em oração. No ano passado a gente ouviu muito testemunho também de livramento de familiar que não estava na presença de Deus,
E tudo, irmãos, é através da oração. E a gente só ora para Deus se a gente tiver fé. Se a gente não tiver fé, a gente não vai orar. Por que a gente vai orar? A gente vai achar que está perdendo tempo. Mas não, irmãos, oração é conversar com o Pai. É um privilégio que Cristo nos deu, conversar com o Pai, né? E às vezes, irmãos, a luta, vamos supor que um irmão quebrou a perna, o outro está com uma unha encravada. Se o irmão que quebrou a perna, ele sabe a dor que ele tem. O que está com a unha encravada, ele não sabe a dor que o irmão tem, ele pode imaginar, mas a dor que ele está sentindo na unha, ele sabe. Então a maior dor, irmão, é aquela que a gente está sentindo naquele momento. E a gente vê pela palavra do Senhor que grandes homens de fé tiveram seus momentos de fraqueza, né? Igual Davi, venceu, né? Derrotou leão, matou urso, matou gigante, e teve vezes que ele correu se esconder, se achou fraco, e era uma luta menor. Aconteceu com Elias também. Então, irmãos, às vezes, né, as coisas acontecem na nossa vida e a gente é ser humano. Não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum a gente chegar no nosso quarto, se ajoelhar e ali você se derramar perante o Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa resposta, irmãos. E a gente não pode comparar, falar, eu venci aquela luta que era grande, e essa aqui é pequena, eu não estou vencendo, porque Deus, irmãos, Ele conhece a nossa limitação. Ainda quando a gente estiver orando e não falar nada, o Espírito Santo de Deus vai interceder por nós, irmãos. Deus sabe do que nós precisamos. Então, em qualquer circunstância que seja, irmãos, seja na vitória e seja em meio à luta, nós temos que buscar a Deus, nós temos que exercer a nossa fé. Nós temos que saber que o que a gente tem de bênção foi Deus que nos deu, e a gente tem que testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Mas a gente tem que saber, irmãos, que por maior que seja a luta, maior ainda é nosso Deus. Pode ser a luta que for, a gente tem que ter certeza pela fé que Cristo está ali conosco, irmãos. Cristo não vai mandar para a gente para a batalha e Ele ficar de braço cruzado para a gente ser ali derrotado. O homem faz isso, Deus não. Deus vai estar lá conosco, irmãos, nos capacitando, nos protegendo para vencer aquela batalha. E a palavra fala que se for algo que a gente não consegue vencer, o próprio Deus luta por nós. Então, irmãos, nós temos que exercer a nossa fé, que aqui o versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza, irmão, certeza, não é algo que pode ou não, né? Tem uma outra tradução que fala que é o firme fundamento. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Então nós temos a certeza do quê? Das coisas que se esperam. E o que nós esperamos, irmãos? A vinda de Cristo. É Cristo vir e levar a sua igreja. Então nós temos a certeza que Cristo vai vir e vai arrebatar a sua igreja. E nós temos também a certeza, por mediante a graça de Deus, que nós vamos subir, irmãos. Nós vamos alcançar a nossa salvação. Nós temos essa certeza. É claro que a gente é falho, é pecador, mas se a gente for obediente ao Senhor, irmãos, pode ter certeza que o Espírito Santo vai trabalhar. Hoje você vai ser melhor do que ontem, e amanhã você vai ser melhor do que hoje, nem que seja um pouquinho a cada dia, mas o Espírito Santo trabalhando, irmão, a gente vai alcançando o nosso processo de santificação. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? E nós esperamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a certeza disso. Como a nossa salvação também nós temos a certeza, nós temos que ter certeza, irmãos. Nós não podemos ter dúvida da nossa salvação, porque a nossa salvação não foi conquistada por nós. Não é por nosso mérito que nós vamos alcançar a nossa salvação. A nossa salvação foi alcançada mediante o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós formos obedientes, irmãos, pode ter certeza que nós vamos ter a nossa recompensa. E isso é uma certeza que nós temos que ter. O mundo vai tentar tirar, vai tentar falar que isso não é para você, que você não vai conseguir, vai tentar mostrar algo que aconteceu no seu passado, mas Cristo pagou por todos os nossos pecados. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, não tem culpa, não tem remorso que recai sobre nós, porque Cristo pagou as nossas dívidas. E continua, irmãos, falando que é a convicção das coisas que não se veem. Então, irmãos, é por meio da fé que a gente acredita que Cristo está aqui hoje, curando, libertando. E isso é uma verdade, irmãos, porque foi por meio da fé que nós oramos por essas pessoas que foi citadas aqui, que foram curadas, né? O irmão Richard orou, a irmã Tamires também testemunhou da irmã dela. Nós oramos, os irmãos aqui oram, né, por meio da fé, e Deus visita essa pessoa que nem aqui nunca veio, porque para Deus, irmão, nosso Deus é o Deus onipresente. Cristo está aqui, mas está lá também agora, vendo aquela pessoa que você está levando nos seus pensamentos, aquela pessoa que você quer que seja curada, quer que esteja na presença de Cristo. Então, nosso Deus é um Deus todo poderoso, é um Deus que a gente ora, né?
acredita e o Espírito Santo de Deus trabalha, e nosso Senhor Jesus Cristo vai lá, cura, vai lá, liberta, o Espírito Santo de Deus trabalha no coração daquela pessoa, e aquela pessoa vem para a casa do Senhor. Aí o 2 vai dizer, pois, né, que está referindo ao versículo anterior, pela fé, né, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, irmãos, aqui depois vai citar os antigos no capítulo 11, quem puder ler em casa, leia aqui, vai falar sobre Moisés, sobre Abraão, né, sobre vários, né, sobre Abel, vai falar sobre a fé, irmãos. Então vai falar que o 2 resume isso, que fala que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e é pela fé também que nós vamos obter bom testemunho, irmãos. É pela fé que alguém um dia vai chegar, né, e vai agradecer a você pelas orações que você fez, e Cristo que abençoou, porque você deu um bom testemunho, você acreditou, você exerceu a fé mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter a certeza, irmãos, que o mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, né, nos heróis da fé, os primeiros heróis da fé, operou no Novo Testamento quando Cristo veio, e continua operando hoje, irmãos. Cristo está aqui essa noite, irmãos. Creia que você vai sair daqui com a sua vitória, com a sua bênção. É isso que nós temos que fazer, irmãos, exercitar a nossa fé. Cada vez que a gente coloca a nossa fé em ação, irmãos, pode ter certeza que Deus move montanhas, se preciso for, para nos abençoar. E o 3 vai dizer, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Veja, irmãos, os cientistas aí, né, eles falam que o mundo surgiu do Big Bang, mas eles não sabem explicar. Eles falam que foi algo que surgiu, que se materializou e depois explodiu, né, e formou os planetas, tudo que a gente conhece. Mas a gente que está na presença de Deus, irmãos, por isso que é importante os pais também, né, educar os seus filhos, porque a primeira coisa que se ensina na escola é isso daí. Eles não ensinam a Bíblia, mas ensinam a teoria, e a teoria de cada 100 anos muda, cada advento que descobre uma coisa muda, então vai sempre mudando a teoria deles. Se você pegar um livro de ciência do começo do século, né, século 18, 17, vai estar outra coisa, hoje já está outra coisa, sempre teoria, e a palavra de Deus está aqui, ó, firme, mais de 2000 anos aqui, ó, perfeita. Então, irmãos, é pela fé que a gente entende que tudo foi formado por Deus, foi Deus que criou, e a palavra explica aqui, ó, que é a mesma coisa onde a ciência para, Deus explica, que das coisas, né, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então foi Deus que criou tudo, irmão, Deus que está no controle, Deus está no controle de tudo, né? E muito em breve Cristo vai voltar e vai levar a sua igreja, né? Vai levar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja. Então nós temos, irmãos, que exercer a nossa fé, porque é através da fé que vem a obediência a Deus, é através da fé que a gente para, né, de fazer coisas erradas e começa a fazer aquilo que agrada a Deus. E a gente fazendo aqui o que agrada a Deus, irmãos, não tem uma coisa que a gente faça que agrada a Deus que seja para o nosso mal. Tudo reverte para o nosso próprio bem. Então isso é a prova maior que Deus, Ele nos ama. Deus quer o nosso bem, né? Deus quer o nosso bem o tempo todo. Então, irmãos, nós temos que exercer a nossa fé. Nós temos que ter a certeza, né, que quando a gente ora, a gente está falando e Deus está ouvindo a nossa oração, que a oração não é em vão, né? Ainda que a gente esteja no caminho para o serviço, ou no próprio serviço, quando tiver um tempo, irmãos, pare e fale com Deus. A oração é algo grandioso que Deus nos deu, é algo que a gente pode falar direto com Deus. A gente não precisa de ninguém interceder para nós, para ir lá pedir. Através de Cristo nós temos livre acesso ao Senhor, nós podemos falar com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoa, irmãos. Então nós temos que continuar acreditando, sabendo que a nossa vida aqui não é em vão, sabendo, irmãos, que Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. E Deus, irmãos, é Deus que vai usar, não é irmão A, não é irmão B. Deus vai te usar da forma que Deus quiser. Porque se a gente parar, para a gente analisar a vida dos 12 apóstolos, né, Pedro, né, Tiago, né, eram pescadores, pessoas simples, que não sabiam nem escrever direito, e olha o jeito que Cristo capacitou e o jeito que eles foram usados. Paulo era um perseguidor de cristão, era um assassino. Depois que Deus entrou na vida dele, irmãos, transformou, foi um dos homens mais usados por Deus aqui na terra.
Então, irmãos, não importa o nosso passado, o que a gente tem que saber é o nosso futuro, e o nosso futuro é em nosso Senhor Jesus Cristo. E é pela fé que a gente vai conseguir vencer as batalhas do dia a dia, né? As lutas do dia a dia, tendo a certeza que Cristo está conosco em cada momento. Você pode até estar sozinho ali, 100 pessoas do seu lado, mas Cristo está lá com você. E é isso que a gente tem que ter certeza, irmão, saber que por mais difícil que seja a situação em nossa vida, Cristo está conosco. E Deus, Ele não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Se Deus não dá um fardo mais pesado do que o outro irmão, é porque Deus sabe que você tem condição de carregar. Jesus Cristo vai te capacitar e você vai ser um grande vencedor, uma grande vencedora, e o nome de Deus Todo-Poderoso é que vai ser glorificado, irmãos. Então, irmãos, fique com essa palavra no seu coração, né? Saiba que Deus está conosco, que o tempo todo, e nós temos que exercer a nossa fé. Só para finalizar, irmãos, eu vou ler os 3 versículos, pedir para o irmão colocar em Hebreus 12, do 1 ao 3, para a gente ver, irmãos, o privilégio que a gente tem hoje não é de graça, não foi, né, algo que veio do nada, foi mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, também nós, visto que seremos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, irmãos, a gente não tem que deixar para as pessoas que estão nos olhando, né, se estão criticando, se estão elogiando, a gente não tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para o alvo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que correr, né, fala aqui, ó, corramos com perseverança. Não é correr só quando está bem, é com perseverança, seja em meia luta, em meia bonança, firmes com o Senhor, a carreira que nos está proposta. Aí o 2 vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, irmãos, Cristo, a palavra fala que para ele estava reservado a alegria, mas em troca da alegria, ele pegou, veio ao mundo, ensinou, curou, realizou milagres, mas mesmo assim, irmãos, fazendo só o bem, ele pegou a nossa cruz, os nossos pecados, e padeceu por todo aquele calvário. Cuspiram nele, açoitaram ele, surraram ele, né, zombaram dele, e por fim colocaram na cruz, né, e lá o assassinaram. Mas isso era preciso, irmãos, para que nós pudéssemos ser reconciliados por Deus. Nós caímos por meio de Adão e Eva, mas fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que saber, irmãos, que tudo que Cristo passou foi porque a gente pudesse ter direito à salvação, para que nós pudéssemos ter o direito de estarmos aqui hoje louvando e adorando a Deus, para que nós pudéssemos ter direito de uma vida abençoada por Deus. Então, irmãos, vamos saber que isso não foi de graça. Vamos sempre lembrar, refletir o que Deus, né, o que Cristo fez por nós. Aí o 3, para finalizar, diz: portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, irmãos, é isso que a gente tem que fazer. Cada vez que vê a luta, a gente olha para a luta que Cristo enfrentou por nós, que a gente vai ver que é uma luta pequena. Aqui, todos aqui nasceram, né, num certo conforto no hospital, ou mesmo, né, antes, quando nasci em casa, tinha um conforto. Cristo nasceu, né, numa manjedoura, porque estavam perseguindo ele para matar. Já nasceu sendo perseguido, né, e teve que fugir, teve que ir para o Egito, voltou, né, quando iniciou seu ministério, foi obediente a Deus, não precisando se batizar, foi lá, se batizou, enfrentou Satanás em forma humana no deserto e venceu. Pegou aquela cruz, irmãos, e pagou por todos os nossos pecados. Então a gente tem que saber, né, isso, quando vier a luta, a gente lembra o que Cristo suportou para que nós pudéssemos ter o direito da salvação. Então vamos continuar firme na nossa caminhada, nos dedicando à obra do Senhor, sabendo que Deus vai usar cada um aqui da maneira que Deus quiser, irmãos. E Deus tem propósito na vida de cada irmão aqui essa noite. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.